Ok. Então, na aula passada, né, a gente viu isso aqui, ó, a diferença com relação à localização. Agora vocês estão conseguindo ver a figura, né? Fica bem mais fácil, né? Então, músculo cardíaco é aquele músculo que está presente no coração. Tá? Músculo liso na parede das vísceras, dos órgãos internos. Músculo esquelético, né, como o próprio nome diz, está fixado ao esqueleto. Aqui eu estou mostrando uma figura no chimpanzé, tá? Mas em nós, seres humanos, é igual. Eu estou colocando essa figura porque foi uma que eu achei que estava bem didática. Com relação à estrutura, a gente comentou isso aqui também na aula anterior, né? Nós vimos que o músculo esquelético tem o ventre e tem o tendão. O ventre é essa parte vermelho, carnosa, a parte contrátil do músculo, a parte onde estão as células musculares ou fibras musculares, as células que vão gastar energia, que vão utilizar o ATP para fazer a contração muscular, e é o ventre que vai diminuir de comprimento durante a contração muscular. O tendão é a parte branco brilhante, formado por fibras de tecido, fibras de colágeno, né? Bastante colágeno. Isso aqui é um tecido conjuntivo denso, modelado. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem bastante fibras de colágeno e que essas fibras de colágeno elas estão organizadas, elas estão orientadas. E geralmente a gente vai ter os tendões nas extremidades do músculo e os tendões servem para fixar o músculo ao osso. E como que é a estrutura do músculo cardíaco? O músculo cardíaco tem uma estrutura diferente. Aqui não forma tendão, aqui não forma ventre muscular. Tá? Aqui o que a gente observa é que as células elas ficam conectadas. Então reparem como é a borda dessa célula e a borda dessa outra célula. E como isso aqui forma um encaixe. E além de haver esse encaixe entre as células, tá? Essas células ficam conectadas por aquelas junções celulares. E aqui, nessas conexões entre as células de músculo cardíaco, nós vamos ter dois tipos de junções celulares. Primeiro, nós vamos ter aqui os desmossomos. Vocês se lembram lá das aulas de biologia celular? Que os desmossomos são estruturas, são junções adesivas. São especializações da membrana plasmática que servem para conectar, para fixar uma célula à outra. Isso, no caso do músculo cardíaco, é muito importante, porque o músculo cardíaco pode bombear com muita força e com uma frequência alta, né? O coração de uma pessoa jovem pode tranquilamente fazer 120, 130, 140, 150 ou até mais batimentos por minuto, quando a pessoa está em atividade física, por exemplo. Então você tem que ter essas junções, esses desmossomos, né, conectando as células umas às outras para evitar que você tenha ali uma ruptura do músculo cardíaco. Agora, além de ter os desmossomos aqui, nós temos nessas junções entre as células de músculo cardíaco um outro tipo de especialização que são as junções comunicantes, né? Aqui está o termo em inglês, né? As gap junctions, ok? Essas junções comunicantes, elas têm canais, e esses canais permitem a comunicação entre o citoplasma de uma célula e o citoplasma da outra, de tal forma que pequenas substâncias podem passar diretamente de uma célula para outra, tá? Então, isso causa um acoplamento entre as células do músculo cardíaco. Essa estrutura é chamada de discos intercalados, né? Se chama essa conexão entre as células do músculo cardíaco, esses discos intercalados. E eles conectam uma célula de músculo cardíaco à outra. Como há esse fluxo de substâncias do citoplasma de uma célula para o citoplasma da outra célula, toda a massa de músculo cardíaco, tá, forma, né, o que a gente chama de sincício. Ou seja, o que é um sincício? É quando eu tenho uma massa de células que estão acopladas.
e elas funcionam juntas e sincronizadas, como se elas fossem uma única grande célula, apesar de não serem uma única célula, mas elas estão acopladas e sincronizadas. Isso é importante para dar resistência ao músculo cardíaco, como eu já falei, mas também para sincronizar o movimento do músculo cardíaco, né, durante os processos de sístole e diástole do coração, quando você tem que sincronizar o batimento, né, a sístole dos ventrículos com a sístole e a diástole dos átrios do coração. E o músculo liso? Como é que está organizado o músculo liso? Então, o músculo liso, a gente já viu, ele ocorre nas vísceras. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando o estômago no centro, aqui em cima é o esôfago e aqui embaixo é o comecinho do intestino delgado, tá? É o duodeno. E aqui, nessa outra imagem, essa camada superficial aqui, ó, ela foi retirada, ela foi dissecada, para mostrar como que está arranjado o músculo liso aqui na parede do estômago. E vocês conseguem perceber aqui que o músculo liso, ele forma camadas, né? Então você teria uma camada mais superficial em que as células estão nessa direção aqui, ó, no sentido do maior comprimento do músculo, no sentido longitudinal. Abaixo dessa camada, nós temos uma outra camada de músculo aonde as células musculares estão nesse sentido. São perpendiculares à primeira, né? Estão contornando o órgão. Então estão no sentido circular. E internamente ainda tem uma outra camada aonde as células musculares se arranjam nesse sentido aqui, ó. Por isso que a gente vai dizer que é perpendicular, né? Uma outra camada perpendicular. Então aqui na parede do estômago, por exemplo, nós temos músculo liso disposto em 3 camadas diferentes. E em cada camada, as células musculares têm um determinado arranjo, uma determinada direção de arranjo. E isso permite movimentos diversos e variados, né? E para que o estômago precisa desses movimentos? Para misturar o alimento com o suco gástrico, para que ocorra a digestão do estômago, e depois para impulsionar o alimento do estômago para dentro do intestino delgado. Uma outra coisa que vocês podem observar é que aqui na região de junção do esôfago com o estômago e depois aqui embaixo, na junção entre o estômago e o intestino delgado, aqui a gente tem um espessamento, a gente tem uma maior quantidade de células musculares nesse sentido aqui, ó, contornando, né? Elas estão no sentido circular, elas estão circundando aqui, no caso, o esôfago, e aqui embaixo elas estão circundando a conexão entre o estômago e o intestino delgado. Isso aqui é o que a gente chama de esfíncter. Então, o músculo liso ele pode formar esses esfíncteres. Sempre que eu tenho um órgão que é tubular, em algumas regiões desse órgão, a musculatura lisa pode ser mais espessa, contornando o órgão e formando o que a gente chama de esfíncter. E para que serve esse esfíncter? Esse esfíncter, quando essa musculatura aqui, por exemplo, se contrai, ela fecha a comunicação entre o esôfago e o estômago. Quando essa região que se chama esfíncter esofágico inferior. Aqui embaixo a gente tem um outro esfíncter chamado de esfíncter pilórico, que vai controlar a passagem, né, a comunicação entre o estômago e o intestino delgado. Então, quando você se alimenta, esse esfíncter esofágico inferior se abre e o esfíncter pilórico fica fechado. Aí o alimento entra no estômago, o esfíncter esofágico inferior fecha, o esfíncter pilórico fecha e o alimento fica preso dentro do estômago. E aí o estômago vai fazendo o processo de digestão. E depois, aos poucos, esse esfíncter pilórico vai se abrindo lentamente e vai permitindo que o alimento passe lentamente do estômago para o duodeno. Então esses esfíncteres servem para controlar a passagem de determinadas substâncias. E esses esfíncteres são formados por músculo liso aqui nas vísceras. Tá? Por exemplo, a gente vai ter isso
lá nas artérias, esfínteres para controlar a passagem do sangue e assim por diante, em outros lugares. Então isso é uma característica do músculo liso, formar esfínteres para controlar a passagem de substâncias de um compartimento para o outro. Por fim, uma última diferença entre os tipos de músculo é com relação à sua inervação, com relação ao seu controle pelo sistema nervoso. O músculo esquelético é inervado por uma parte do sistema nervoso chamado de sistema nervoso somático, que a gente costuma abreviar por SNS. Tá? Qual que é a importância disso aqui? É que esse sistema nervoso somático ele é consciente. Então, o controle da musculatura esquelética, geralmente, na maioria das vezes, é feito por um controle voluntário. Você consegue controlar com a sua consciência se você vai fazer um movimento, você vai contrair ou não os músculos esqueléticos. Já o músculo liso, ele é controlado por uma outra região do nosso sistema nervoso, chamada de sistema nervoso visceral. A gente chama de SNV, a gente abrevia por SNV. E esse sistema nervoso visceral, ele não é de controle consciente. Tá? O controle dele é inconsciente, ele funciona de uma maneira automática. Então, nós não temos controle. A gente não precisa ficar se preocupando, né, em manter o coração batendo, manter os intestinos funcionando. Tudo isso funciona de uma maneira automática. Tá? E o músculo cardíaco? O coração, como é um órgão vital, é um órgão indispensável para a nossa sobrevivência, ele tem um controle do seu funcionamento bem refinado. Então ele tem dois sistemas de controle. Ele tem um controle intrínseco. O que quer dizer intrínseco? Intrínseco porque está no próprio coração, faz parte da estrutura do próprio coração, que a gente chama de complexo estimulante do coração. Então isso aqui está no próprio coração. E esse complexo estimulante do coração é ele que causa o batimento cardíaco. E aí existe um outro mecanismo, também via sistema nervoso visceral, né? Então automático, que só vai ajustar o batimento cardíaco à necessidade, vai acelerar ou vai diminuir a frequência de batimento cardíaco de acordo com a necessidade do organismo. Então é diferente o controle, né, e a inervação desses tipos de músculo. E isso é interessante, essas diferenças, porque permite, por exemplo, que você tenha abordagens com medicamentos, abordagens farmacológicas diferentes. Você tem alguns medicamentos que vão acabar tendo efeito no sistema, nos músculos esqueléticos, sem interferir com o músculo liso e com o músculo cardíaco. E medicamentos que são mais específicos para atuar no músculo liso ou no músculo cardíaco sem interferir com os outros tipos de músculo. Tá? Então essas diferenças de inervação aqui, por exemplo, são exploradas farmacologicamente. Aqui está mostrando, né, a inervação no músculo esquelético, que é bem interessante. Né? Eu tenho aqui, esses cordões aqui são as células de músculo esquelético, como eu disse, são células bem alongadas. E elas são inervadas pelo sistema nervoso somático, e por isso elas têm um controle voluntário. Tá? E lá no músculo esquelético, o que a gente vai ter? Em cada músculo, no ventre de cada músculo esquelético, nós vamos ter centenas, milhares de células musculares. Tá? E essas células musculares vão ser todas inervadas, vão ser controladas aqui por neurônios. E um mesmo neurônio pode inervar várias células de músculo esquelético. Isso aqui a gente vai chamar de unidade motora. Então, no músculo esquelético, a gente tem a formação dessas unidades motoras. Então, uma unidade motora do músculo esquelético é o conjunto de todas as células do músculo que são inervadas por um único neurônio. Então, nessa imagem aqui, está sendo mostrado duas unidades motoras. A unidade motora 1, que é formada por essas duas fibras musculares, e a unidade motora 2, que é formada por 3 fibras musculares. Isso aqui é importante para a gente entender, por exemplo, como que o sistema nervoso ajusta e regula a quantidade de força que você vai fazer no músculo. Isso é feito
também por um sistema que a gente chama de recrutamento de unidades motoras. Quanto mais unidades motoras o sistema nervoso estimular ao mesmo tempo, mais células vão se contrair ao mesmo tempo. E quanto mais células se contraem ao mesmo tempo, mais força o músculo faz. Então a gente fez uma visão assim, geral, uma comparação entre os tipos de músculo, esquelético, cardíaco e liso. E agora a gente vai focar mais no músculo esquelético, tá? Que, como eu disse lá no começo desse assunto, é o foco principal do nosso estudo aqui. Então, as partes de um músculo estriado esquelético, isso eu já falei, né? Já repeti algumas vezes, então tranquilo. Uma coisa interessante, quando a gente fala nas partes de um músculo estriado esquelético, eu disse que o músculo tem ventre e tem tendão, tá? O que acontece? A maioria dos músculos do nosso corpo tem um ventre só. E aí vai ter 2 tendões, um em cada extremidade. Tá? Agora, existem variações disso também. Existem alguns músculos que vão ter aqui, ó, um ventre, outro ventre aqui. Aí vai ter um tendão aqui na ponta, outro tendão. E tem uma estrutura aqui no meio que separa esses 2 ventres. Então isso aqui é diferente do que ocorre normalmente nos músculos. É um músculo que tem 2 ventres. A gente chama esse músculo de músculo digástrico, porque ele tem 2 ventres. E esses ventres são conectados aqui no meio do músculo. Tá? Tem uma pequena conexão entre eles. Então é um músculo do tipo digástrico. Existem músculos que têm mais do que 2 ventres. Então, por exemplo, esse músculo aqui é uma fita larga de músculo que a gente tem aqui na parede anterior do abdômen, e esse músculo pode ter de 4 a 6 ventres. Então, quando o mesmo músculo tem mais do que 2 ventres, nós dizemos que é um músculo do tipo poligástrico. Então, isso aqui são tipos de músculos. Mas como que é a estrutura do ventre muscular? Então essa imagem é do livro do Junqueira e Carneiro, livro de histologia do Junqueira e Carneiro, está mostrando uma ampliação, tá, do que seria o ventre de um músculo. Então o ventre muscular, primeiro, ele é formado pelas células musculares ou fibras musculares. Então cada coluna dessa aqui em lilás é uma fibra muscular ou uma célula muscular. Agora, essas células musculares, elas não ficam ali todas misturadas, desorganizadas. Não, elas estão organizadas, tá? Então, elas ficam organizadas, elas ficam alinhadas. E como que isso acontece? Acontece que grupos de fibras musculares são organizadas e ficam todas alinhadas na mesma direção, formando o que nós chamamos de fascículo muscular. Então, uma coluna dessa é uma fibra muscular. Um conjunto dessas fibras musculares vai formar o que a gente chama de fascículo muscular. Então aqui a gente vai ter um fascículo. E dentro de um fascículo as células estão todas na mesma direção. Você pode ter músculos com fascículos em diferentes direções. Ou você pode ter músculos em que todos os fascículos, as fibras musculares estão alinhadas, estão todas na mesma direção. Isso vai variar de músculo para músculo, isso depende da função daquele músculo, do papel, do movimento que aquele músculo faz. Tá? E aí o conjunto dos vários fascículos musculares, ó, aqui vai ter um outro fascículo muscular, aqui teria um outro. Então, um único músculo pode, né, ser formado por muitos fascículos diferentes. E o conjunto de todos os fascículos musculares vai formar o ventre muscular. Além disso, esses elementos que formam o ventre muscular apresentam membranas de revestimento. Então, cada fibra muscular tem uma membrana de tecido conjuntivo muito delicada que reveste essa célula, que se chama endomísio. Então, isso está em marronzinho aqui, ó. Vocês podem reparar que esse endomísio ele vai ocorrer ao redor de cada célula muscular. Então, ao redor de cada célula muscular você tem um endomísio. Depois,
ao redor de cada fascículo muscular, delimitando cada fascículo muscular, nós vamos ter o perimísio. Então aqui eu estou contornando uma parte do perimísio que está delimitando um fascículo muscular. E por fim, todo o ventre muscular, né, enfaixando, vamos dizer, empacotando, envolvendo todo o ventre muscular, nós temos uma outra membrana de tecido conjuntivo chamado de epimísio. Então esses revestimentos, o que eles fazem? Eles organizam o ventre muscular, tá? Eles são importantes para que as células musculares consigam gerar força, ok? As células musculares, elas estão presas, elas estão conectadas a essas membranas de revestimento. E isso é importante para elas conseguirem gerar força e transmitir essa força para os tendões. E além disso, por essas membranas de revestimento é que vão passar os vasos sanguíneos e também a inervação. Então os vasos sanguíneos, eles chegam no músculo, no epimísio, e aí eles vão se ramificando, penetram no perimísio, se ramificam novamente e penetram no endomísio. E aí esses vasos sanguíneos conseguem alcançar cada célula muscular, tá? E a inervação, mesma coisa. A inervação, os neurônios chegam aqui no epimísio e vão se ramificando pelo perimísio, pelo endomísio, até alcançar cada fibra muscular. Agora, dois conceitos bastante importantes. Os conceitos de origem e os conceitos de inserção. Então, reparem aqui o seguinte. Nós temos, então, no ventre do músculo, nós temos as células, as fibras musculares, e essas fibras musculares estão organizadas em fascículos, né? E essas células musculares, esses fascículos e o ventre do músculo como um todo são revestidos por membranas de tecido conjuntivo. Tá? Isso é o que acontece no ventre. O que acontece aqui, ó, na borda do ventre, ó, aonde o ventre muscular termina e começa o tendão? O que acontece nessa altura? Aqui terminam as células musculares. E essas membranas aqui de revestimento, tá? Esse endomísio, perimísio, epimísio, essas membranas, elas vão continuar e elas é que vão dar origem aos tendões. E esses tendões é que vão se fixar aos ossos. Tá? Então, os tendões se formam pela continuação daquelas membranas de revestimento do músculo. Endomísio, né, perimísio e epimísio. E aí, como eu disse, as células musculares, elas estão presas, elas estão conectadas. Existem proteínas, na verdade, específicas para isso, para ancorar as células musculares nessas membranas de revestimento. Ok? Então, quando essas células encurtam, elas geram uma força de tração. Essa força de tração é transferida para essas membranas. Quando essas membranas formam aqui os tendões, essa força é transferida para os tendões. E como os tendões, né, eles se fixam aos ossos, essa força acaba sendo transferida aos ossos e pode, então, movimentar as articulações. Okay? Então é importante entender como é essa sequência de geração de força no músculo e de transmissão da força até gerar o movimento. E é importante entender e compreender que a função dos tendões é essa daqui, ó, é fixar os músculos, principalmente aos ossos. Tá? Então os músculos, os tendões, se vocês repararem aqui, ó, eles se prendem aos ossos. Aquele tecido conjuntivo do tendão penetra ali no periósteo, se mistura com o periósteo, atravessa o periósteo, alcança a superfície do osso e se fixa naquele lugar. Ok? E aí, então, normalmente, né, como eu disse, normalmente o músculo vai ter um ventre e ele vai ter um tendão em cada extremidade. Como é o caso desse músculo que eu estou mostrando. O músculo se chama músculo braquial. Tá? Então ele tem um tendão bem curtinho aqui,
que está fixado nesse osso do antebraço, no osso húmero. Aí você tem um ventre e aqui embaixo ele forma um outro tendão, também curto, né, que atravessa a articulação do cotovelo e que se fixa aqui embaixo no osso ulna. Então eu tenho dois tendões. E aí nós vamos diferenciar esses tendões em tendão de origem e tendão de inserção. O que acontece com esse músculo aqui, por exemplo? Qual que é a função desse músculo? O músculo braquial, quando ele contrai, o que ele faz? Ele puxa o antebraço em direção ao braço. Então a função dele é esse movimento aqui, ó, essa seta que eu estou desenhando aqui. Esse movimento, a gente já viu o nome desse movimento. É um movimento de flexão aqui no cotovelo. Então o músculo braquial, ele é um flexor da articulação do cotovelo. E aí nós podemos separar então os seus tendões. O que é um tendão de origem? Tá? Ou o que é a origem do músculo? Origem do músculo é o ponto de fixação que não se desloca durante a contração muscular. Então a origem é o ponto de fixação muscular que não se desloca durante a contração do músculo. É o ponto que permanece fixo. E o que é a inserção muscular? A inserção muscular é o ponto de fixação do músculo que se desloca durante a contração muscular. É o ponto móvel. Então, quando a gente utiliza esse músculo, o músculo braquial, a gente contrai esse músculo, o que acontece? Nós movimentamos aqui a articulação do cotovelo, porque esse músculo faz flexão no cotovelo, e nós levamos o antebraço em direção ao braço. Então esse músculo ele tem duas fixações. Ele está fixado aqui em cima no húmero e ele está fixado aqui embaixo na ulna. Então essa fixação aqui em cima a gente chama de fixação, no caso aqui, né? Essa fixação, essa região de fixação dele aqui no húmero, nós vamos chamar de origem. E esse tendão que faz essa fixação aqui, a gente vai dizer que é o tendão de origem. Já esse outro tendão que prende esse músculo braquial, que fixa esse músculo braquial ao osso ulna, nós vamos dizer que é o tendão de inserção. Então aqui é o tendão de inserção. Nós vamos dizer que esse músculo se insere na ulna e que ele se origina no húmero. Tá? Então, origem e inserção muscular são dois conceitos importantes. Professor, mas nos diferentes músculos do corpo, como é que eu vou saber aonde é a origem e onde é a inserção? Eu acho que alguém queria fazer uma pergunta? Pode fazer. Na verdade, eu só quero que o senhor repita, porque eu acabei me perdendo. Tendão de origem é a mesma coisa que origem muscular, né? A diferença entre o tendão e a origem muscular. A origem é o ponto, é o local aonde o tendão de origem se fixa, para ser bem exato, sabe? Bem assim, preso ao conceito, né? Então, a origem é o local onde esse tendão se fixa. Ok? Mas esse tendão que se fixa na origem do músculo, a gente diz que é o tendão de origem. Então, esse músculo aqui ele tem um tendão de origem e tem um tendão de inserção. Aonde que é a origem desse músculo? Aonde que o tendão de origem dele se prende? Aonde que esse tendão se fixa? Ah, então é no osso húmero. Então eu vou dizer, a origem do músculo braquial é no osso húmero. E eu vou dizer assim, a inserção do músculo braquial é no osso ulna. Então a origem e a inserção é o local aonde ele se fixa. Tá? E a origem é a parte que não contrai. Não, o músculo ele vai contrair. A origem é esse ponto de fixação do músculo que permanece imóvel durante a contração do músculo. Então o que acontece com esse músculo aqui, ó, o músculo braquial? Eu vou mostrar aqui na câmera, ó. Observe na câmera.
Então, nessa posição, ó, eu estou mostrando aqui meu cotovelo. Meu cotovelo, nessa posição, ele está em 180 graus. Então, 180 graus entre o antebraço e o braço. O músculo braquial, ele começa aqui em cima no húmero, ele tem origem no húmero, ele atravessa a articulação do cotovelo e ele tem inserção aqui embaixo na una. Então, ele fica disposto nessa direção. Quando ele contrai, ele faz isso aqui, ó. Quando o músculo contrai, ele faz esse movimento, ele faz flexão no cotovelo, tá? Ele faz flexão no cotovelo. Quando eu estou fazendo esse movimento de flexão no cotovelo, quem é que está ficando parado? O húmero ou a una? É o húmero, na verdade, que está parado. E a una, junto com o antebraço, está se movimentando. Por isso que eu vou dizer aqui que essa fixação aqui em cima no húmero é a origem do músculo. Porque quando eu uso esse músculo, quando eu contraio esse músculo, eu movimento aqui a articulação do cotovelo, puxando o antebraço em direção ao braço. Eu faço flexão no cotovelo. E quando eu estou fazendo esse movimento de flexão no cotovelo, o húmero fica parado, né? E essa região aqui, a una e todo o antebraço, é que se movimenta. Ficou mais claro agora? Sim, sim. Obrigado. Nada. Se tiver dúvida, pode parar, pode perguntar. Não tem problema não. Tá? Então a origem é o ponto fixo. É o ponto que não se desloca durante o movimento, fica parado. Porque para o músculo poder produzir movimento, ele tem que ter um ponto fixo, um ponto de apoio, né? A partir do qual ele vai puxar um outro ponto que vai ser o ponto móvel. Se esses dois pontos não estiverem fixos, como é que o músculo vai produzir movimento? Ok? Então, sempre para produzir um movimento, você tem que ter um ponto fixo, um ponto de apoio, a gente pode dizer, e um outro ponto que vai ser o ponto móvel. Esse ponto fixo vai ser a origem e o ponto móvel vai ser a inserção. Agora, nós temos muitos músculos no corpo. Alguns autores, alguns livros, vão dizer que nós temos em torno de 550 músculos no corpo. Outros autores vão considerar que o que alguns autores consideram como sendo várias partes de um mesmo músculo, outros autores podem considerar como sendo músculos diferentes. Então, alguns livros vão dizer que nós temos lá em torno de 600 e tantos músculos. Enfim, temos um número muito grande de músculos esqueléticos no corpo humano para produzir essa grande quantidade de movimentos tão refinados e tão complexos que o nosso corpo é capaz de produzir. Como é que a gente vai fazer para saber qual é a origem e qual é a inserção de cada um desses músculos? Aí você tem que analisar músculo por músculo e entender o movimento que ele faz. Tá? E o mais interessante é que um músculo ele pode participar em movimentos diferentes. E em um determinado ponto de um músculo, para um movimento pode funcionar como origem e para outro movimento diferente pode funcionar como inserção. Então, tem que ser visto caso a caso. Agora, há uma generalização, há uma simplificação e que ajuda bastante, que funciona nos membros. Isso aqui funciona no membro superior e no membro inferior. No resto do corpo, aí é um pouco diferente, aí você tem que ver mais caso a caso mesmo. Mas nos membros, o que a gente vai dizer? Vamos dizer que nos membros, os músculos vão ter uma fixação proximal e uma fixação distal. Mas aí é importante a gente entender o que quer dizer proximal e o que quer dizer distal. Então, proximal e distal são conceitos, tá? Proximal é aquilo que está mais próximo, aquilo que está mais perto da origem. Distal é aquilo que está mais distante, mais longe da origem. Então eu posso dizer, por exemplo, no caso do membro superior, que eu estou mostrando aqui na câmera, eu posso dizer assim, ó, o braço fica proximal em relação à mão. Por quê? Porque a gente considera
que a origem do membro superior é essa região aqui do ombro, é onde o membro superior se conecta no tronco. E o braço, a região do braço, está mais perto do tronco do que a mão. A mão está distal ao braço, a mão está mais longe do tronco, da origem do membro, do que o braço. Tá? Eu posso dizer assim, o antebraço é proximal em relação à mão. O antebraço está mais perto do tronco do que a mão. Ou eu posso dizer, o antebraço é distal em relação ao braço. Porque quando eu comparo o antebraço com o braço, o antebraço está mais longe da raiz aqui do tronco, né, do que o braço. Ficou claro esse conceito? No membro inferior também existe esse conceito. A origem é no tronco, então quanto mais perto do tronco, proximal. Eu vou dizer que a coxa é proximal em relação à perna. A perna é proximal em relação ao pé. O pé é distal em relação à perna. A perna é distal em relação à coxa, porque fica mais longe do tronco, tá? E aí, se a gente voltar aqui para o exemplo que eu estou dando, que é o músculo braquial. Então, ele tem duas fixações. Uma fixação aqui no húmero e uma fixação aqui na una. Seguindo essa regra de proximal e distal, aonde está a fixação proximal desse músculo? No húmero ou na una? Está no húmero, né? Porque o húmero está mais perto do tronco, mais perto do ombro do que a una. Então essa aqui é a fixação proximal e essa aqui é a fixação distal. Então nos membros nós consideramos que a fixação proximal sempre é a origem e a fixação distal sempre é a inserção. Então isso facilita bastante para os membros, tá? Então quando for em membro superior ou membro inferior, você sabe o que é a origem e o que é a inserção, só olhando aonde é a fixação proximal e aonde é a fixação distal. É uma forma de simplificação. E aí, com relação a essa fixação, por exemplo, com relação à origem, a maioria dos nossos músculos vai ser aqui como o músculo braquial. Vai ter um tendão só de origem, que aqui no caso é um tendão bem largo, mas bem curtinho, um tendão só de origem e um tendão só de inserção, que vai ser um tendão mais estreito e um pouco mais longo. Mas eu tenho um tendão só de origem, um ventre só e um tendão só de inserção. É o mais comum. Mas existem variações também. Nós vamos ter, por exemplo, músculos que têm 2 tendões de origem. Então ele tem 2 origens diferentes, ó. Mas ele tem uma inserção só. Ele forma 2 ventres, esses 2 ventres se juntam e formam um tendão só de inserção. Quando a gente tem esse arranjo, o músculo tem 2 tendões de origem, nós dizemos que é um músculo do tipo bíceps. Bíceps. Bi vem de 2. Ceps vem do plural de caput. Caput no latim é cabeça. Ceps seria cabeças. Então a gente diz que esse músculo tem 2 cabeças, né? Então, bíceps, um músculo que tem 2 origens e uma inserção só. Por exemplo, essa massa de músculo que vocês conseguem apalpar aqui na parte anterior do braço, tá? A gente chama de músculo bíceps braquial. Por que bíceps braquial? Porque ele tem 2 origens. Ele tem 2 tendões de origem, cada um deles se fixando em uma região diferente da escápula. E aí ele forma um tendão só de inserção que vai se inserir lá no osso rádio. Então essa massa de músculo que a gente apalpa aqui é o músculo bíceps. E embaixo do músculo bíceps está o músculo braquial.
Uma outra variação que nós temos é quando o músculo tem 3 cabeças de origem. Então ele tem 3 origens diferentes, mas acaba tendo um tendão só de inserção. Nessa situação aqui a gente diz que a gente tem um músculo do tipo tríceps. Tríceps. Então essa massa toda de músculo que você consegue apalpar aqui na região da panturrilha, né? Essa parte posterior aqui da perna, região da panturrilha, em anatomia a gente fala panturrilha também. A gente não fala batata da perna, tá? Mas a gente fala panturrilha. Ou você pode chamar também de região sural. Sural, com S, né? Então essa massa de músculo que você apalpa aqui é esse músculo que está sendo mostrado aqui, chamado de músculo tríceps sural. Esse músculo ele tem 3 origens diferentes. 2 delas lá em cima no fêmur e uma delas aqui embaixo na tíbia aqui e na fíbula. E aqui embaixo forma um tendão só de inserção, esse tendão bem espesso que você apalpa aqui, né? Que na linguagem popular o pessoal chama de tendão calcâneo, né? Em anatomia também, né? Tendão calcâneo. Na linguagem popular o pessoal chama de tendão de Aquiles, mas em anatomia a gente chama isso aqui de tendão calcâneo. É o tendão mais espesso do nosso corpo. E nós temos também músculos que têm 4 origens, tem 4 tendões de origens e formam um tendão depois só de inserção. Um exemplo é esse músculo aqui chamado de músculo quadríceps femoral. Então essa massa toda de músculo que você consegue apalpar na parte anterior da tua coxa é o músculo quadríceps femoral. Ele tem 4 origens. Uma lá no osso do quadril, 3 no fêmur e forma um tendão só de inserção aqui que vai se inserir na patela. Na verdade, a patela vai ficar alojada dentro desse tendão, esse tendão vai se continuar alojando a patela e vai até lá na tíbia. E uma outra coisa interessante é que a maioria dos músculos também tem um tendão só de inserção. Alguns músculos têm mais de um tendão de inserção. Quando o músculo tem mais de um tendão de inserção, a gente chama ele de músculo policaudado. Então nós vamos ver isso, por exemplo, aqui, ó, no antebraço. No antebraço nós vamos ter músculos que vão ter um tendão só de origem, nós vamos ter um ventre só que desse ventre vão partir vários tendões de inserção para vários dedos. Então o mesmo músculo forma vários tendões, um para cada dedo, né? Um exemplo é esse que está a fotografia dele, chamado de músculo flexor superficial dos dedos. A gente usa ele para fazer esse movimento aqui, ó, de flexão nos dedos. Então isso, nas aulas práticas de músculo, né, a gente vai rever isso. Existe aqui também uma classificação com relação à organização dos feixes, tá? Em que direção os feixes musculares estão. Mas isso é detalhe nesse momento. Tá. Uma outra coisa que é importante a gente analisar, agora que a gente já entendeu um pouco da anatomia do músculo esquelético, nós vimos que o músculo esquelético ele tem ventre e ele tem tendão. O ventre é a parte contrátil, o tendão não é contrátil. O tendão serve para fixar um músculo ao osso. E nós vimos que essa fixação pode ser de origem ou de inserção, né? E que quando o músculo contrai, o que ele vai fazer? Ele vai movimentar a inserção em direção à origem. Na contração muscular, o músculo sempre vai tracionar, sempre vai puxar a origem em direção à inserção. Os músculos sempre funcionam puxando, não empurrando. Tá? Os músculos do nosso corpo eles sempre funcionam tracionando, puxando e não empurrando. Então, na contração muscular, o músculo sempre vai tracionar, sempre vai puxar a origem, né? A inserção em direção à origem.
ok? A inserção em direção à origem. Então esse esquema aqui está mostrando dois músculos. Um que fica aqui na parte anterior do braço, que é o músculo bíceps braquial. Está em inglês aqui, né, para a gente praticar o nosso inglês. Bíceps braquial. E atrás aqui a gente tem o músculo tríceps braquial. Então, essa massa toda de músculo que você consegue apalpar na região posterior do teu braço é o músculo tríceps braquial. O que quer dizer tríceps braquial? Quer dizer que ele tem três tendões de origem e ele tem um tendão de inserção só. E esses dois músculos ficam um de cada lado da articulação do cotovelo. E eles vão atuar no cotovelo. Só que eles vão ter ações opostas no cotovelo. Normalmente a gente tem isso aqui, ó, músculos que estão em lados opostos de uma articulação têm ações opostas naquela articulação. Como eu disse, quando o músculo contrai, ele traciona, ele puxa a inserção, é difícil hoje, né? Ele traciona a inserção em direção à origem. Então, quando o músculo bíceps braquial se contrai, ele puxa aqui, ó, a sua inserção, ó, a inserção dele no rádio, em direção à sua origem na escápula. Então, ele vai promover esse movimento. Que movimento é esse aqui mesmo? Como que eu vou chamar esse movimento? Em que eu levo o antebraço em direção ao braço, eu aproximo o antebraço do braço e diminuo o ângulo no cotovelo. Isso aqui vai ser flexão no cotovelo. É esse movimento aqui, ó, que eu estou fazendo na câmera. Flexão do cotovelo. Então eu vou dizer que o músculo bíceps braquial é um músculo flexor no cotovelo. E o tríceps braquial? Quando ele contrai, o que ele faz? Ele vai então tracionar, ele vai puxar a sua inserção, que é aqui na ulna, em direção às suas origens, que são aqui em cima, no húmero e até aqui em cima na escápula. Ok? Então, quando esse músculo contrai, ele vai atuar no sentido contrário ao bíceps. Então, o tríceps vai fazer esse movimento aqui, ó, que eu estou mostrando na câmera. Então, eu vou dizer qual é o contrário, como se chama esse movimento. É um movimento em que eu estou afastando o antebraço do braço e estou aumentando o ângulo na articulação do cotovelo. É um movimento de extensão no cotovelo. Então, eu vou dizer que o músculo tríceps braquial é um extensor do cotovelo. Eles têm efeitos opostos. E com base nisso, a gente pode classificar os músculos. Tá? O que é um músculo do primeiro tipo aqui? Ó? Que nós chamamos de músculo agonista. O que é um músculo agonista? É um músculo cuja contração, né, promove o movimento desejado. Isso é um músculo agonista. O agonista é um músculo cuja contração promove o movimento desejado. Então, se eu quero fazer esse movimento aqui, ó, se eu quero fazer esse movimento de aproximar o meu antebraço do meu braço, tá? Se eu quero fazer um movimento de flexão do cotovelo, qual vai ser o músculo agonista? O bíceps braquial ou o tríceps braquial? O bíceps braquial. O bíceps braquial vai ser o músculo agonista da flexão do cotovelo. O antagonista é um músculo cuja contração se opõe ao movimento desejado. Se opõe ao movimento desejado. Esse é o antagonista. Então, se eu estou falando, se eu quero fazer um movimento de flexão do cotovelo, eu estou dizendo que o bíceps braquial é um agonista, né? Ele é um agonista desse movimento. E o tríceps braquial, que fica do outro lado, é um antagonista desse movimento.
Professor, mas por que você está falando em antagonista? O que importa não é só o agonista? Não. A realização de nenhum movimento no nosso corpo, pessoal, é produto da ação de um único músculo. O movimento no nosso corpo, por mais simples que ele possa parecer, né, ele sempre é produto da ação de vários músculos. Pelo menos músculos agindo como agonistas e músculos agindo como antagonistas. Então, quando eu vou realizar esse movimento de flexão aqui do cotovelo, eu não uso só os agonistas. Né? Quem são agonistas desse movimento? O bíceps braquial. O braquial também é um agonista desse movimento. Eu não uso só os agonistas. Eu uso também os antagonistas. No caso aqui, principalmente o tríceps braquial. Da mesma forma, quando eu vou fazer o movimento contrário, o movimento de extensão aqui no cotovelo, eu não uso só o músculo agonista desse movimento, o tríceps braquial. Eu uso também os antagonistas, o bíceps, o braquial. Mas o que os antagonistas fazem no movimento? Se a ação deles é se opor àquele movimento que eu quero fazer, por que eu preciso desses músculos para realizar o movimento? Tá? Acontece o seguinte, ó. Qual é a importância do agonista? A importância do agonista no movimento é que o músculo agonista, como o próprio conceito diz, a contração desse músculo promove o movimento que eu quero realizar, desculpa. Então a contração do agonista promove o movimento que eu quero realizar. Então é o músculo que está ali contraindo, gastando energia para realizar aquele movimento. E o antagonista? O antagonista, a gente vai dizer assim, que ele harmoniza o movimento. Tá? O músculo antagonista ele é importante para harmonizar o movimento. Ou você pode dizer que ele é importante para suavizar o movimento. Para que o movimento seja realizado de uma forma mais refinada. Por exemplo, imagina o que aconteceria se eu contraísse aqui o músculo bíceps braquial e o meu tríceps ele ficasse completamente relaxado. Eu não tivesse ação nenhuma no tríceps. Como que seria esse meu movimento de flexão? Eu conseguiria fazer esse movimento, como eu estou fazendo aqui na câmera agora, de uma forma bem sutil, bem refinada, né? Controlando exatamente a velocidade? Não, eu só ia conseguir fazer esse músculo desse jeito, assim, ó, como se ele fosse um espasmo. Por quê? Porque quando eu estou realizando um músculo, quando eu estou realizando um movimento, duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O músculo agonista, ele está contraindo para produzir o movimento, mas o antagonista, ele tem que relaxar. Então, para eu realizar um movimento, eu tenho que ter ao mesmo tempo a contração progressiva do músculo agonista e o relaxamento progressivo do antagonista. Por exemplo, aqui no cotovelo, o que acontece se eu contrair ao mesmo tempo os agonistas da flexão e os antagonistas da flexão? Se eu contrair o bíceps braquial e o tríceps braquial ao mesmo tempo e com a mesma força, que movimento eu vou ter aqui no cotovelo? Eu não vou ter movimento nenhum, ele vai ficar parado. Então, para eu ter a flexão, o bíceps vai contraindo, gerando força, e o tríceps ele tem que ir relaxando, porque à medida que o músculo relaxa, ele vai distendendo, ele vai esticando, e aí ele vai permitindo esse movimento. Tá? E a mesma coisa acontece no movimento inverso. Se eu vou fazer a extensão aqui no cotovelo, o que vai ter que acontecer? Ao mesmo tempo vai ter que ter a contração no músculo tríceps braquial, gerando força, e eu vou ter que ter o relaxamento do bíceps braquial. Então esses conjuntos de músculos agonistas e antagonistas funcionam ao mesmo tempo, permitindo que o movimento seja feito de uma forma suave, de uma forma refinada. De uma forma refinada. Fazendo que o movimento seja mais
harmonioso, mais refinado. Ok? Aí, em diferentes articulações, para diferentes movimentos, você vai ter diferentes músculos ali funcionando como agonistas e antagonistas. Mas para qualquer movimento no corpo, pelo menos um agonista e um antagonista você vai ter. Você pode ter muito mais do que um agonista, muito mais do que um antagonista. Mas pelo menos um de cada um você vai ter para que aquele movimento seja refinado. Tá? Agora, os nossos movimentos, eles são muito complexos, né? Por exemplo, os movimentos que a gente usa com as mãos para escrever, para manipular objetos, os movimentos que a gente faz para articular a fala. São movimentos muito complexos, então eles envolvem uma quantidade grande de músculos. Eles não envolvem apenas agonistas e antagonistas. Nós vamos ter, por exemplo, o papel dos músculos sinergistas. O músculo sinergista é um músculo que vai auxiliar o agonista. Tá? Então ele vai auxiliar o agonista a realizar aquele movimento. Okay? Ele não é o diretamente responsável pelo movimento, ele simplesmente auxilia o agonista. E um músculo fixador, como o próprio nome diz, ele vai fixar, ele vai estabilizar segmentos corporais. Então, por exemplo, nessa imagem que eu estou mostrando, nós temos músculos aqui que têm origem aqui em cima na escápula, no ombro, mas que atuam aqui embaixo no cotovelo. Se eu quero usar esses músculos para contrair, para movimentar o cotovelo, eu tenho que estabilizar o ombro, para que o ombro funcione como uma origem, como um ponto fixo. Então nós temos vários músculos aqui na altura do ombro, que eles vão ter que se contrair para estabilizar, para manter a escápula estabilizada na posição dela, manter a articulação do ombro estabilizado na sua posição, para que esses músculos possam usar a região do ombro como um ponto de origem, um ponto fixo, um ponto de apoio e então movimentar a articulação do cotovelo. Tá? Então nós vamos chamar esses músculos de músculos fixadores. Eles vão fixar um segmento corporal para aquele segmento corporal funcionar como um ponto de apoio, como um ponto de origem. Uma outra coisa interessante, pessoal, que é uma regra, um músculo vai atuar em todas as articulações que ele cruza, que ele atravessa. Nós temos músculos que só atravessam uma articulação. Por exemplo, aquele músculo braquial que eu estava comentando. Ele começa aqui no húmero e ele vem até aqui na una. Então ele cruza uma articulação só. Ele só cruza a articulação do cotovelo. Então ele só atua em uma articulação. Já o músculo bíceps braquial não. Ele começa lá em cima na escápula e ele termina no antebraço. Então ele cruza duas articulações. Ele cruza a articulação do ombro e ele cruza a articulação do cotovelo. Então ele pode atuar no ombro e ele pode atuar no cotovelo. O tríceps braquial, mesma coisa. Tá? Então você vai ter músculos, por exemplo, que vão começar aqui no antebraço, a origem dele é no antebraço, mas ele tem tendões que vêm até nas falanges distais. Então eles cruzam muitas articulações e eles vão atuar em muitas articulações diferentes. Uma outra, para a gente encerrar esse assunto de músculo, é falar dos órgãos anexos. Isso aqui são estruturas que ocorrem associadas a alguns músculos esqueléticos. Não a todos, mas a alguns. Então, primeiro, bolsas sinoviais. A gente já falou de bolsas sinoviais quando nós falamos sobre as articulações sinoviais. Tá? Nós vimos que essas bolsas sinoviais, elas são estruturas, né? Na verdade, o que é uma bolsa sinovial? É uma membrana sinovial fechada em formato de bolsa. E essa bolsa fica preenchida por líquido sinovial. Aquele mesmo líquido que a gente tem dentro das articulações sinoviais. E essas bolsas sinoviais, elas vão servir para evitar o atrito entre duas estruturas. E nós temos também algumas bolsas sinoviais
que estão arranjadas de tal forma a evitar o atrito de alguns músculos contra algumas estruturas. Isso ocorre, por exemplo, aqui no ombro, ocorre em outras partes do corpo também. Nós temos também as bainhas. Tá? Essas bainhas, elas ocorrem basicamente aqui, ó, nessa altura do pé, e ocorre também, né, aqui na altura do tornozelo e pé, e na altura do punho e da mão. Por quê? Porque nessas regiões aqui do tornozelo e do punho, né, aqui no tornozelo nós temos vários tendões que estão vindo da perna e vão para o pé, vão até os dedos do pé. E no punho nós temos vários tendões de músculos que estão passando do antebraço e vão em direção à mão, vão em direção aos dedos. E aí esses tendões nessas regiões, eles não ficam soltos, mas eles ficam presos, eles ficam organizados dentro dessas bainhas. Então o que a gente vai ter aqui? Primeiro a gente tem a bainha fibrosa. Como o próprio nome diz, bainha fibrosa. Por quê? Porque ela é formada por tecido conjuntivo denso, é um tecido conjuntivo com bastante colágeno. E esse tecido forma uma bainha, forma um túnel. Um túnel. E aí esse tendão fica lá dentro dessa bainha fibrosa, ele fica preso dentro desse túnel. E quando você contrai esse músculo, você movimenta esse tendão dentro dessa bainha, dentro desse túnel. Então a bainha fibrosa, ela vai manter o tendão numa determinada posição. Até porque essa bainha fibrosa, ela envolve o tendão, mas ela está fixada, ela está presa a um osso. Então ela forma um túnel, né? Fixada no osso e cobrindo o tendão. E aí o tendão fica preso dentro da bainha fibrosa. Agora, como esse tendão está se movimentando dentro da bainha fibrosa, nós poderíamos ter um atrito entre o tendão e a bainha fibrosa. Para evitar isso, entre o tendão e a bainha fibrosa, nós vamos ter a bainha sinovial. Essa bainha sinovial tem uma membrana sinovial, igual aquela membrana sinovial que nós vimos lá nas articulações sinoviais. E essa membrana sinovial vai produzir líquido sinovial, que aqui também vai funcionar como um lubrificante. Então esse líquido sinovial produzido nessa bainha sinovial lubrifica a passagem do tendão dentro da bainha fibrosa. E isso vai acontecer aqui no pé e acontece também aqui na região do punho e da mão. Aqui na região do dorso da mão é comum, né, nessas bainhas se formarem uns cistos. Então forma uma massa assim, isso pode crescer, fica tipo uma bolinha durinha, né? É comum ter isso aí, tá? Às vezes ele cresce muito, tem que ser feita uma cirurgia para retirar ali, porque pode causar dor, pode incomodar. E as fáscias musculares? Essas fáscias musculares são bastante importantes, tá? O que são essas fáscias musculares? Então, essa imagem que vocês estão vendo é um corte nesse sentido, como eu estou mostrando na câmera aqui, ó. É um corte transversal no antebraço. É um corte que tirou uma parte proximal e uma parte distal do antebraço. Então a gente vê lá dentro o rádio, a una, né? Isso que está em vermelho são os músculos, né? E os ventres dos músculos. Essas faixas brancas aqui são tendões, né? O início dos tendões aqui. E nós já vimos que o ventre do músculo ele tem aquelas membranas de revestimento. O endomísio, o perimísio e o epimísio. Agora, além do epimísio, tá, que vai revestir o ventre muscular, nós temos ao redor dos músculos isso que está mostrando em amarelo aqui, ó. Essa estrutura que está em amarelo, que eu estou contornando aqui em verde agora, é o que a gente chama de fáscia muscular. Está aderido aqui no periósteo e tal, e aqui, ó, a fáscia muscular. Então vocês vão reparar o seguinte, ó. Nós temos aqui em cima a pele, né? Eu marquei aqui a pele, que é bem superficial. Abaixo da pele a gente tem uma outra camada, que nós chamamos de tela subcutânea, tá?
tela subcutânea. Abaixo da tela subcutânea, a gente vai ter essa camada em amarelo aqui, ó, que a gente vai chamar de fáscia superficial. Depois da fáscia superficial, nós vamos ter... Aí é que você vai chegar nos músculos. E depois, lá embaixo, nós vamos ter os ossos. Isso a gente chama de estratigrafia. São as camadas que compõem o corpo humano. Tá? Então, em geral, nas diferentes regiões do corpo humano, nós vamos ter essa sequência de camadas. Nós vamos ter a pele, embaixo da pele a tela subcutânea, depois a fáscia, a gente chama de fáscia superficial, depois os músculos e lá embaixo os ossos. É a sequência. Né? Não é à toa que quando fala em queimadura, aqueles graus de queimadura tem a ver com a profundidade que a queimadura atingiu. Uma queimadura lá de primeiro e segundo grau só vai afetar a pele. Né? Uma queimadura de terceiro grau, ela já alcança a tela subcutânea. Uma queimadura de quarto grau é porque ela alcançou a musculatura. Tá? Bem mais grave, né? Tudo bem. Então vocês podem perceber que eu tenho essa fáscia superficial. O que é a fáscia? A fáscia é uma membrana de tecido conjuntivo. E essa fáscia superficial, ó, ela vai recobrir toda a musculatura. Então aqui, em todo o membro superior, nós vamos ter fáscia superficial. Então tem a fáscia superficial do braço, a fáscia superficial do antebraço, né, que vai revestir toda a musculatura, separando a musculatura da tela subcutânea. Né? No membro inferior vai ter isso também, no tronco a gente vai ter essa fáscia também. Então é uma camada de tecido conjuntivo que separa a musculatura das outras camadas ali ao redor. E depois, ao redor de cada músculo, nós vamos ter uma fáscia também. Então nós temos uma fáscia ao redor de cada segmento corporal, tá? E aí a gente pode perceber, ó, que é uma continuação dessa fáscia superficial, né? Que se aprofunda no músculo e reveste cada músculo individualmente. Então cada músculo individualmente fica dentro de um estojo de fáscia, tá? E essa fáscia, ela é muito importante. Por quê? Porque como ela aloja o músculo, ela forma um revestimento, um estojo dentro do músculo, a fáscia ela funciona como uma meia de compressão. A fáscia ela aplica uma compressão ao músculo. E isso é importante para o funcionamento do músculo. Isso é importante para o músculo conseguir gerar a força que ele tem que gerar. Isso é importante para o músculo manter o formato que ele tem que manter, o formato normal daquele músculo. Tá? Uma outra coisa interessante é que essas fáscias musculares, então eu tenho a fáscia e ela está em contato com o epimísio do músculo. Para evitar o atrito entre a fáscia e o epimísio, aqui é produzido um líquido lubrificante, mas é uma quantidade muito pequena de um líquido lubrificante que vai ser produzido e que vai ficar entre o epimísio do músculo e a fáscia, para lubrificar. Então, quando o músculo está contraindo e relaxando, ele está deslizando, né, sobre a fáscia. Tá? E uma outra coisa importante é que vocês estão vendo que nós temos vasos sanguíneos aqui. Então, isso que está cortado aqui em azul são veias. Né? E nós temos veias superficiais, veias que estão aqui na tela subcutânea, e nós temos veias profundas, que estão lá entre os músculos. E nós temos artérias também. Só que no nosso corpo, as artérias, em geral, mas não sempre, elas são profundas, elas não ficam aqui só embaixo da pele, elas ficam lá entre os músculos. Tá? Mas essas veias profundas, o fluxo de sangue nelas depende da ação dessas fáscias. Isso é muito interessante. Como as fáscias musculares funcionam como meias de compressão, elas comprimem a musculatura.
Então, quando você contrai o músculo, que o músculo ele encurta, mas ele fica mais espesso, a pressão ainda aumenta aqui. Né? Então, essa compressão faz com que a pressão ali fique mais alta. Então, à medida que você vai usando a musculatura, essa musculatura vai comprimindo essas veias e isso vai impulsionando o sangue nas veias. Então, essas fáscias musculares causando essa compressão vão ser importantes para que os músculos esqueléticos comprimam as veias e ajudem a movimentar o sangue dentro das veias. Isso vai formar o que a gente chama de mecanismo de ordenha muscular das veias. A gente vai voltar a falar sobre isso quando nós estivermos falando sobre sistema circulatório. Então, o assunto de sistema muscular, pessoal, a parte teórica era essa.